Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula de número 4, objeto de conhecimento, classificação das cadeias carbônicas. E o detalhamento, classificação das cadeias carbônicas fechadas. E agora vamos para a nossa aula. Bom, para começar a nossa aula, eu trouxe aqui uma estrutura, um composto orgânico chamado adrenalina. Observe aí essa estrutura. A adrenalina é aquele hormônio que dá a gente aquela sensação de medo, de euforia, de prazer, principalmente quando você está fazendo algum esporte radical, né, que você diz pura adrenalina. Então, a adrenalina, a sua estrutura orgânica é essa estrutura aqui que eu trouxe para vocês, que na verdade é uma estrutura orgânica de cadeia mista, mas o que nós vamos ver, principalmente, é a parte da cadeia fechada. Então, para vocês verem como é a importância de estudar a classificação das cadeias carbônicas e como elas estão presentes no nosso dia a dia. Então, quando você está ali, mesmo que andando de bicicleta, vai descer uma ladeira, ou você está andando de skate, de patins, ou vai surfar, vai naquele momento de medo, de aquela sensação de euforia, quer dizer que você está ali sentindo a adrenalina no seu corpo, né, no seu organismo. Você começa a suar frio, o coração começa a acelerar, né, sente um pouquinho mais palpitando. Então, por causa desse composto aqui, que é um composto orgânico de cadeia fechada, que é por isso que nós vamos estudar a classificação das cadeias fechadas. Então, as cadeias fechadas, elas são classificadas de duas maneiras. Uma cadeia carbônica ela é aromática, como as estruturas de lá, ou ela não é aromática, como são essas estruturas aqui. As cadeias carbônicas fechadas, elas são representadas aqui ó, por figuras geométricas. Então, a gente vai aqui, são cadeias em formas de linha, mas podem aparecer também os carbonos, os hidrogênios e os outros elementos químicos aqui. Mas a maioria das vezes vem desse jeitinho aqui, na fórmula de linha, né? Fórmula em bastão. E o que é uma cadeia fechada? É quando os carbonos vão se ligando de modo a fazer um ciclo, não é um círculo, é um ciclo. Eles vão se fechando, a cadeia vai ligando carbono por carbono até fechar. Então, essa é uma cadeia carbônica fechada. E a cadeia carbônica fechada, ou ela vai apresentar um núcleo aromático, que vai se chamar de cadeia carbônica aromática, ou ela não tem um núcleo aromático, que vai se chamar cadeia carbônica fechada alicíclica. São só esses dois tipos. Ou ela tem um núcleo aromático, ou ela não tem. Quando ela tem um núcleo aromático, que também é chamado de anel benzênico ou anel aromático, se ela tiver essa característica, é uma cadeia fechada. Cadeia fechada aromática. Se não tiver o núcleo aromático, é uma cadeia fechada alicíclica. Só que a gente precisa conhecer o que é o núcleo aromático, a gente precisa entender aí para saber quando é aromática e quando não é aromática. Uma cadeia carbônica, para ela ser aromática, ela precisa ter o núcleo aromático. E o que é o núcleo aromático? É uma cadeia fechada que tem 6 átomos de carbonos, como está ali. Cada cantinho desse, lá, tem 6 carbonos. E além de ter 6 átomos de carbonos, tem que ter 3 ligações duplas, sempre alternando. Uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Isso caracteriza um anel aromático. Se não tiver desse jeito, com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas, não é aromática. Pode ter 5 carbonos, pode ter 3 carbonos. A menor de todas as cadeias carbônicas fechadas é a que tem 3 carbonos. Podem ter 5, 4, 8, quantos carbonos
forem conseguir fechar o núcleo. O núcleo aí desculpa, o núcleo benzênico não, o ciclo, certo? Aí ela vai ser não aromática, porque para ser aromática tem que ter o anel aromático. E o que é o anel aromático? Vamos ver aqui, eu trouxe para vocês reconhecerem o núcleo aromático. Esse aqui é o núcleo aromático, tá vendo? Tem 6 carbonos. Cada cantinho desse aí, ó, tem 6 carbonos, mostrei para vocês. 6 carbonos e tem as ligações duplas que elas estão aqui dentro desse ciclo, tá aqui, ó, girando. Vou aumentar um pouquinho para vocês conseguirem visualizar que eles estão empontilhados. Ó, esses pontilhados aqui são as ligações duplas e aí elas ficam girando o tempo todo aqui dentro desse núcleo aromático. Se a cadeia carbônica não tiver essa estrutura aqui, não é aromática. Só vai ser cadeia carbônica fechada aromática se estiver assim, 6 carbonos e as ligações duplas aqui dentro, as ligações duplas que elas ficam girando. Como essas ligações duplas, por que elas ficam girando? Porque elas têm um efeito aí chamado de ressonância, que é quebra de ligação. Então, o que acontece? Ela quebra uma ligação, aí vai para um lado, vai para o outro, girando aí dentro do núcleo. E aí eles giram tão rapidamente que parece que tem um círculo aqui no meio, certo? Então, se a cadeia carbônica não for desse jeito, não for aqui, ó, desse jeito, com essa característica, não é aromática. Para ser uma cadeia carbônica aromática, tem que ser assim. Correto? Sendo que não vai aparecer geralmente só um círculo desse, não um ciclo desse. Vão aparecer 2, 3, 4, 5, quantos, dependendo assim da estrutura, tá bom? Mas o básico é esse, ter essa característica aqui, ter esse núcleo aqui, correto? Então agora a gente precisa classificar cada tipo de cadeia fechada, tanto as cadeias aromáticas, que a gente vai ver essa característica aqui, quanto as cadeias alicíclicas. Então vamos lá para a classificação. Então, agora nós vamos fazer a classificação das cadeias fechadas, né? Que são as cadeias cíclicas. Como é que elas são classificadas? De 2 tipos, como eu já mostrei para vocês. Ou ela é alicíclica, ou ela é aromática. Só tem esses 2 tipos, correto? E aí, quando a cadeia ela é alicíclica, ela pode ser classificada de mais 2 maneiras. Observem aqui. Mas a classificação das alicíclicas. Elas podem ser classificadas quanto aos tipos de ligação e quanto à natureza dos átomos. O que é quanto ao tipo de ligação? Se a cadeia só tem ligação simples, ela vai ser uma cadeia saturada. Se a cadeia se fechou com uma ligação dupla, pelo menos, ela vai ser insaturada. Então, a cadeia carbônica, ela vai se fechar somente com ligação simples, ela vai ser uma cadeia cíclica, alicíclica, cíclica porque é fechada. E tem que aparecer a classificação de alicíclica. Por quê? Porque se são 2 tipos, eu preciso dizer qual é o tipo. Ou é aromática ou não é aromática. Quando ela não é aromática, ela é alicíclica. E aí eu preciso informar se a cadeia ela se fechou somente com ligação simples ou se ela se fechou com ligação dupla. Somente ligação simples saturada, ligação dupla insaturada. Ou ligação tripla, mas é mais raro ter ligação tripla por causa do ângulo da cadeia, tá? E quando a cadeia ela se fecha somente com carbono, ela é uma cadeia homogênea. Mas como a gente está tratando de cadeia cíclica, então o nome vai ser homocíclica, que é uma cadeia cíclica homogênea. Se a cadeia carbônica ela se fecha não somente com o carbono, por exemplo, tem um oxigênio, ou ela se fechou ali dentro da cadeia tem um nitrogênio, dentro do ciclo tem um nitrogênio, isso caracteriza aí um heteroátomo. Então, se a cadeia ela se fecha com um elemento diferente, ela é heterogênea. Mas como nós estamos falando de cadeia cíclica, então ela vai ser heterocíclica, ok? Então, essa é a classificação das cadeias alicíclicas. E as cadeias aromáticas, elas vão ser de 2 tipos também.
Quando ela só tem um núcleo aromático, observem aqui, ela é mononuclear, só tem um núcleo aromático. Quando ela tem mais de um núcleo aromático, ela vai ser polinuclear. Quando os núcleos aí eles estão separados, ela vai ser uma cadeia carbônica polinuclear com núcleos isolados. Ou quando os núcleos estão juntinhos, quer dizer que ela vai ser uma cadeia carbônica cíclica, né, porque ela é fechada, aromática, porque tem um anel aromático, e aí com os núcleos polinuclear, porque tem mais de um com os núcleos condensados. Bom, esse é um apanhado geral da classificação das cadeias fechadas, certo? Só que agora a gente vai ver assim com exemplos para vocês conseguirem compreender tudo isso que eu falei aqui para vocês. Então, vamos começar pela classificação daqui, das cadeias alicíclicas. Então, o que são as cadeias alicíclicas? São as cadeias que não são aromáticas. Só existem dois tipos, ou é aromática ou não é aromática. Quando a cadeia não é aromática, ou seja, não tem um núcleo aromático, quer dizer que ela se chama alicíclica, ok? E aí, se a cadeia cíclica, alicíclica, ela só tem ligação simples, ela é uma cadeia saturada, como é esse exemplo aqui, ó. Estão vendo? Lembrem-se que isso aqui não é um quadrado, isso aqui é uma cadeia carbônica. Aí existem carbonos, aqui existem os hidrogênios. Lembram-se que o carbono faz 4 ligações? Então, tá aqui, ó, os hidrogênios, eles não estão aparecendo. É muito mais simples da gente representar assim, em forma de linhas, tá? Para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, tá aqui, cada cantinho desse é um carbono, e aí vamos representar melhor em forma de linhas. Então, quando a cadeia é alicíclica, com ligação simples, ela é saturada, que é esse caso aqui. Se existe pelo menos uma ligação dupla fazendo parte do ciclo, ela é insaturada. Então, a classificação seria uma cadeia cíclica, alicíclica e insaturada. Essa daqui é insaturada. Quando a cadeia se fecha somente com carbonos, ó, carbono, 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 ela é uma cadeia homogênea. Por se tratar de cadeia fechada, então ela é homocíclica. Essa daqui é uma cadeia homocíclica. Quando na cadeia o ciclo se fechou com um elemento diferente, olha só o elemento diferente, é o nitrogênio. Estou vendo? O ciclo se fechou com um elemento diferente, que é o nitrogênio. Então, quer dizer que ela é heterocíclica. Então, se eu for classificar toda essa cadeia aqui, como é que fica? Ela é uma cadeia fechada, é a primeira classificação. Aí eu preciso dizer se ela é aromática ou alicíclica. Ela é alicíclica, então é fechada, alicíclica. Aí eu preciso dizer se ela é saturada ou insaturada. Ela é saturada. Aí eu preciso dizer se ela é homocíclica ou heterocíclica. Ela é heterocíclica. Essa é a classificação. Vamos ver dois exemplos aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Tá aqui, ó. Classificação dessa cadeia aqui. A primeira classificação dizer que ela é fechada, porque lembram-se, existem as cadeias abertas, então eu preciso dizer que a cadeia é fechada, é uma cadeia cíclica. Se ela é cíclica, existem dois tipos, a aromática ou a alicíclica. E o que é uma cadeia aromática? É aquela que tem o anel benzênico, o núcleo benzênico, ou seja, 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Aqui tem 6 carbonos? Não, só tem 5. Então, ela não é aromática, ela vai ser alicíclica. Se a cadeia se fechou com ligação dupla, tanto faz uma ou duas, ela é uma cadeia insaturada. E se ela se fechou somente com carbonos, quer dizer que ela é homocíclica. Então, tá aí a classificação dessa cadeia carbônica, ok? Essa outra aqui, eu estou classificando isso aqui, ó. Classificação é uma cadeia cíclica, porque ela é uma cadeia fechada. Essa cíclica quer dizer que é fechada. Ela é alicíclica, quer dizer que ela não é aromática. Ela é insaturada, porque tem uma ligação dupla, e ela é heterocíclica por causa do nitrogênio fazendo
parte da cadeia fechada, correto? Então, essa é uma classificação aí eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês de como classificar uma cadeia fechada. E eu trouxe também para vocês como pega essa dica, né, dessa nossa aula, um exemplo de como é que é cobrada a cadeia fechada no vestibular. Então, observem aqui essa questão que eu trouxe do vestibular. É um vestibular da UEA, CIS 2017, terceira etapa. Para responder à questão, considere a fórmula estrutural do tetrahidrofurano, que é esse composto aqui chamado de THF, que ele é um composto utilizado como solvente. Observem, está aqui, ó. Esse é o THF, que é o tetrahidrofurano. E aí ele coloca as alternativas. A cadeia carbônica do THF é... Aí tem as alternativas. Letra A, homogênea, insaturada, aberta. Vou voltar para vocês verem a estrutura. Essa é uma cadeia aberta? Não. Então, você já elimina isso aqui, ó. Já não é a letra A, porque ela não é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia fechada, é uma cadeia cíclica. Já elimina também a letra C, porque a letra C diz que é aberta. Então, não é uma cadeia aberta. Então, a gente precisa analisar a estrutura. Voltando aqui, o tetrahidrofurano é uma cadeia, só tem ligação simples, portanto, é uma cadeia saturada. Primeira coisa é identificar se é aromática. Isso aqui é um núcleo aromático? Não. Então, ela é alicíclica, mas lá na questão não tem a classificação de alicíclica e aromática. Só tem para saber se é saturada ou insaturada. Essa é uma cadeia saturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea. Como nós estamos falando de cadeia fechada, então ela é heterocíclica, certo? Então tá aqui, ó, uma cadeia, já vimos que ela não é homogênea, porque ela tem o oxigênio fazendo parte da cadeia principal. Então, você já elimina aqui o que está dizendo que é homogênea. Você fica entre a letra D e a letra E. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Saturada, porque só tem ligação simples. Portanto, a alternativa correta é a letra E. É uma cadeia heterogênea, saturada e cíclica, correto? Então, essa daqui é a resposta para essa questão. Então, para vocês verem como que é cobrado a questão do vestibular, correto? Então, a alternativa correta é a letra E. Então, agora nós vamos ver aqui um videozinho do anel aromático, né? O que é o anel aromático para a gente? Já que a gente já viu as cadeias alicíclicas, nós vamos ver aqui como que é o anel aromático, o núcleo benzênico. Tá aí, ó, para ficar mais simples para vocês conseguirem visualizar. Isso daqui é o núcleo aromático. Esse é o anel aromático. 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Nós vimos ainda há pouco, né, que eu trouxe no vídeo aqui para vocês, mas aqui fica mais claro para vocês identificarem. Se for desse jeito, se a estrutura, se a cadeia carbônica for desse jeito, 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas, quer dizer que é um anel aromático. Se não for, se não tiver essa característica, quer dizer que não é aromático. Então, observe aqui a classificação das cadeias aromáticas. A maneira como o núcleo aromático se apresenta, tá? Aqui, ó. 6 ligações, 6 carbonos e as 3 ligações duplas alternadas. Observem, quando eu digo alternada, quer dizer que aqui, ó, tem uma dupla e uma ligação simples, dupla, simples, dupla, simples. E essa ligação, ela pode mudar, ela vem para cá, que foi o que aconteceu, ó. Tá aqui, essa ligação veio para cá, tá aqui, e essa ligação veio para cá. Não são compostos diferentes, eles são o mesmo composto. Como essas ligações duplas, elas ficam mudando de lugar o tempo todo, parece que tem um círculo aqui no meio. Então, muitas vezes vai aparecer desse jeito, com esse círculo no meio. Ah, professora, e se não tiver? Se por acaso você vê uma estrutura desse jeito, ó, 6 carbonos, e não tiver um círculo no meio, não é aromática,
porque não tem o núcleo aromático. Para ser aromática, tem que ter essa característica. Isso daqui não é aromática, tá certo? Então, ela vai ser o quê? Uma cadeia alicíclica. É assim que a gente precisa identificar uma cadeia aromática. O núcleo aromático tem que ser desse jeito. E agora nós vamos ver a classificação das cadeias aromáticas. Se a cadeia aromática só tem um núcleo aromático, ela é chamada de mononuclear. Mono significa um, só tem um núcleo aromático. Se a cadeia carbônica tiver mais de um núcleo, ela vai ser poli. Poli significa mais de um. Polinuclear, mais de um núcleo. Então, é bem simples a classificação das cadeias aromáticas. Ou ela é mononuclear, só tem um núcleo, ou tem mais de um núcleo, aí ela vai ser polinuclear. Quando ela for polinuclear, aí a gente vai analisar os núcleos. Se esses núcleos eles estão unidos, eles estão compartilhando os mesmos carbonos, quer dizer que vai ser uma cadeia carbônica aromática polinuclear com núcleos condensados. Os núcleos estão unidos. Se por acaso a cadeia carbônica parece sim vários núcleos aromáticos, mas eles não estão coladinhos, não estão unidos, então quer dizer que vai ser uma cadeia aromática polinuclear com núcleos isolados. Bem simples. Precisa da classificação de saturada ou insaturada? Não. Por quê? Porque lembram-se, para ser uma cadeia aromática, precisa ter o núcleo aromático. E o que é o núcleo aromático? 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Quer dizer que já é insaturada. Então, seria redundante essa classificação. Não precisa dizer, porque ela já é insaturada. Precisa dizer que é homogênea ou heterogênea? Não precisa dizer, porque para ser aromática tem que ter 6 carbonos. Então, ou seja, o ciclo se fechou somente com carbonos. Então, seria redundante dizer que ela é homogênea, porque ela sempre vai ser homogênea, tá? Então, por isso que não vem a classificação como ali das alicíclicas. As alicíclicas não, a gente precisa dizer se é saturada ou insaturada, se é homocíclica ou heterocíclica. Aqui nas aromáticas não precisa essa classificação. Precisa apenas dizer se tem um núcleo aromático, que é mononuclear, ou se tem mais de um núcleo aromático, que é polinuclear. Se tem mais de um, ou eles estão juntinhos, ou eles estão ali meio separados. Então, se estão juntinhos, quer dizer com núcleos condensados, se estão separados, quer dizer com núcleos isolados. Vamos ver os exemplos aqui que eu trouxe para vocês dessas classificações. Então, tá aqui, ó, cadeia aromática mononuclear. Tá aqui esse primeiro exemplo aqui. Ah, tem parte mista, mas eu estou analisando aqui para vocês. O que é cadeia mista? Quando tem uma parte aberta e uma parte aberta e uma parte fechada, tá? Então, nós estamos classificando essa parte aqui, que é a cadeia a parte fechada. Então, já sei que ela é aromática. Como é que eu sei que é aromática, professora? Porque tem o núcleo aromático. Tá aqui a estrutura do núcleo aromático. 6 carbonos e 3 ligações duplas. E elas estão alternadas, dupla, simples, correto? Então, ela é mononuclear, porque só tem núcleo. Aqui também, ó, aromática mononuclear. Aqui também só tem o núcleo. Aromática mononuclear. E aí, quando tem mais de um núcleo aromático, como é que vai ser? Polinuclear, cadeia aromática polinuclear. Tá aqui, ó, analisando essas duas estruturas, isso daqui é uma cadeia carbônica aromática polinuclear, porque tem mais de um núcleo. Tá aqui, cadeia carbônica aromática polinuclear, porque tem mais de um núcleo. Mas observem que esses núcleos eles não estão coladinhos entre si, então eles estão com núcleos isolados. Tá? Tem algo separando eles, no caso aqui tem um carbono, no caso aqui apenas a ligação, né? Uma ligação covalente. É uma cadeia aromática com núcleos isolados. Nesse caso aqui, uma cadeia aromática com núcleos condensados. Ó, os núcleos estão juntinhos, ó, estão compartilhando os mesmos carbonos. Então, aromática polinuclear com núcleos condensados. Então, apareceu mais de um carbono, quer dizer, mais de um núcleo aromático, já sabe que é polinuclear. E basta dizer se eles estão unidos ou eles estão separados. Então, agora vamos aplicar, vamos resolver aqui alguns exemplos.
Então, olha só, primeiro exemplo, classificar essa cadeia carbônica. Primeira classificação, ela é uma cadeia cíclica, nós estamos falando de cadeia fechada, né? Ela é aromática, porque tem núcleo aromático. Então, se ela é aromática, eu preciso dizer se ela é mononuclear ou se ela é polinuclear. Ela é mononuclear. Basta isso, ó, mononuclear. Pronto, essa é a classificação. Essa outra aqui, ela é aromática, vou colocar bem aqui, porque tem núcleos aromáticos. Ela é uma cadeia aromática, tem mais de um, então ela é polinuclear. Porque tem mais de um núcleo aromático. Aí eu preciso dizer se esses núcleos estão unidos, eles estão separados. Eles estão separados, então ela é polinuclear e isolada. Essa é a classificação, correto? Bem simples de resolver. E essa outra é uma cadeia aromática, certo? Polinuclear, porque tem mais de um núcleo condensados. Escrever assim, condensados, correto? Essa é a classificação. E essa outra era uma cadeia aromática mononuclear, bem simples de classificar, mononuclear, porque só tem um núcleo aromático. Essa é a classificação dessas cadeias aqui, correto? E prestem bem atenção. Essa cadeia ela não é aromática, apesar de ter 6 carbonos. Por quê? Porque ela não tem 3 duplas alternadas. Então, muito cuidado aqui. Ela é alicíclica, insaturada e homocíclica. Muito cuidado quando vocês forem olhar aqui as estruturas, tá? Para classificar. Identifiquem bem se existe aí um núcleo aromático ou se não existe um núcleo aromático, tá bom? Para classificar. E aí eu trouxe aqui para vocês um videozinho falando de alguns compostos aromáticos que estão presentes no nosso dia a dia, para vocês conseguirem identificar, né, verificarem por que a gente está estudando, vendo aí a classificação. Então assistam esse vídeo. Os HPAs, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, pertencem a uma classe de contaminantes muito importantes para o ambiente, pois além de estarem presentes no ar, água, solo e alimentos, se degradam lentamente no ambiente e causam malefícios à saúde de seres humanos e outros organismos. São lançados na atmosfera por atividades naturais, como fumaça de erupção vulcânica, ou por ações do homem, como incêndios florestais, queima incompleta de matéria orgânica ou de derivados do petróleo. Outra fonte importante é a fumaça de cigarros. Uma vez presente no ar atmosférico, pode ser transportado por longas distâncias. INCA 2021. O benzopireno é o HPA mais bem estudado e já é comprovadamente cancerígeno. IARC 2012. No trabalho, os profissionais mais expostos a HPA, por via dérmica principalmente, são aqueles que realizam a liquefação e gaseificação de carvão, produção de coque, destilação de alcatrão de hulha, coberturas e pavimentação que envolvam a utilização do piche de carvão, produção de alumínio, fabricação de eletrodo de carbono, limpeza de chaminé, usinas de energia, queima de madeiras em fogões a lenha e lareiras, queima de rejeitos da agricultura, descarga de veículos automotores. No ambiente, inalação ativa ou passiva da fumaça do cigarro, queima de madeira ou carvão e ainda por contaminantes presentes no ar. Outra via menos frequente é a ingestão de alimentos contaminados, tais como alimentos grelhados, churrascos, defumados e também alimentos assados, cozidos ou fritos a alta temperatura. Principais efeitos à saúde. A exposição ocupacional à mistura contendo HPA está associada a diversos tipos de câncer: pulmão, produção de coque, gaseificação de carvão, cobertura e pavimentação que envolva piche de carvão, produção de alumínio e fuligem. Pele, destilação de alcatrão, de hulha e fuligem. Bexiga, queima de carvão e produção de alumínio.
esôfago e sistema hematopoiético, fuligem. A monitorização de trabalhadores expostos aos hidrocarbonetos é de grande utilidade na produção de informações, o que permite não apenas medidas para diminuir o problema, mas também a adoção de medidas preventivas, implicando em redução dos efeitos nocivos à saúde. Entretanto, este monitoramento deve considerar o estilo de vida do trabalhador, tabagismo, alimentação, assim como a poluição atmosférica da região de sua residência e do ambiente de trabalho, tendo em vista a grande capacidade de espalhamento dos hidrocarbonetos e os demais fatores existentes. INCA 2021. Muito bem, então vimos aí como é que são aplicados, né, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e a importância, né, deles e como eles são contaminantes também para a nossa saúde, né? Então, muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo e até a próxima aula.